No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Em recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi deferida uma liminar para suspender um auto de infração por conta das notas fiscais inadequadas. Saiba mais sobre o assunto com o doutor Antenor Nogueira da Rocha. No quadro Pequena Notável, conheça uma fábrica paulistana que é pioneira na fabricação de calendários personalizados e vem sido reconhecida em todo o país. Na última terça-feira, o SINP assinou uma convenção coletiva com a Sinergia CUT, medida que abrange 74% de trabalhadores do setor de energia elétrica do estado de São Paulo. Reuniões com funcionários, clientes e fornecedores são acontecimentos temidos pelos empresários e diretores de um negócio. Acompanhe as dicas da professora Rosimere Lopes para se sair bem e obter sucesso nas reuniões de negócios. E ainda, confira a segunda parte da entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Em recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi deferida uma liminar para suspender um auto de infração por conta das notas fiscais inadequadas. Saiba mais sobre o assunto com o doutor Antenor Nogueira da Rocha. O que ocorre? Quando a empresa compra uma mercadoria de uma outra empresa, ela paga junto com o preço os impostos e os tributos relativos àquela transação. Automaticamente ele faz o crédito daqueles impostos. Essa operação ocorreu há 1 ano, 2 anos. O fisco, quando faz a fiscalização, o que acontece? Ele verifica que aquela empresa que você tomou o crédito acabou não repassando aquele pagamento, aquele imposto ao qual você se creditou para o fisco. E ele diz que aquele crédito é indevido por conta dessa situação. E ele vai e autua a empresa para que ela recolha novamente aquele imposto. A gente chama isso de bis in idem, ou seja, o mesmo ente tributante cobrando 2 vezes pelo mesmo tributo. O que nós recomendamos ao empresário é que ele tome uma certa cautela quando ele vai verificar a idoneidade das empresas. Então, no momento que ele comprar de alguma empresa que não é um fornecedor costumeiro dele, ele chega a verificar junto ao seu contador ou até ao site da Receita ou da Fazenda se aquela empresa está regular. Ele imprime aquele documento e ele guarda consigo. É importante, talvez, uma outra situação, pode ser que o fisco não aceite aquele documento como sendo um documento idôneo também, que ele vá até um cartório, o cartório de notas ou um outro cartório que possa fazer um documento chamado ato notarial. Esse ato notarial, você informa ao tabelião que existe uma página na internet com uma certa informação que você precisa que seja feito esse documento, para que seja certificado a autenticidade daquele documento naquela data. Feito isso, você guarda juntamente com essa nota fiscal. Você provando que você tomou todas essas cautelas, com certeza você não será penalizado. Administrativamente talvez, mas judicialmente você tem muitas chances de não ser forçado a pagar esse tributo que você já pagou na compra da sua mercadoria. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Estamos próximos ao início de um novo ano e esta fábrica paulista está produzindo um dos itens que tornam a vida de muitas pessoas mais prática, o calendário. Eu diria que 80% da nossa produção ela é tomada pela produção de calendários e cadernos personalizados. É o nosso carro-chefe. O processo se inicia em outubro, a alta demanda, e vai até meados de dezembro. Assim como grande parte das empresas que estão começando, o negócio passou por dificuldades. Nós tivemos muita dificuldade no início porque não tínhamos capital de giro
para poder investir em equipamentos modernos. Então nós não tínhamos como competir com a concorrência que tinha uma estrutura bem mais moderna do que a nossa. Essa decisão de investir, ela foi fundamental para que nós pudéssemos nos modernizar no mercado e hoje estar entre uma das estruturas mais completas que existem no mercado dentro do nosso segmento. Um dos grandes diferenciais do negócio é a fabricação de calendários personalizados, que nesta época do ano tem um aumento significativo na produção. Então, por exemplo, um logotipo de uma empresa pode se tornar uma letra, uma fonte. Então nós personalizamos os calendários com o nome de cada cliente. A empresa está atenta às necessidades do mercado e procura investir em máquinas mais modernas, além de contar com uma equipe de designers. Então nós desenvolvemos todo o projeto, desde o planejamento, desde a criação do calendário até o produto final. Nós não dependemos de terceiros para atender os nossos clientes. Você acaba de conhecer uma empresa que está comprometida com o desenvolvimento do nosso país e que traz ideias inovadoras e práticas para o cotidiano da população. Na última terça-feira, o SIMP assinou uma importante convenção coletiva com a Sinergia CUT. É o terceiro ano consecutivo que o SIMP assina a convenção. Esta medida atinge 74% de trabalhadores do setor de energia elétrica do estado de São Paulo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse momento assinando a terceira convenção coletiva com o SIMP. Desde o princípio estivemos juntos e queremos continuar juntos por muito mais tempo até o último acordo possível. Eu diria que nós avançamos porque corrigimos o mínimo, o piso acima da inflação e com ganho real. Corrigimos em média 1,5% de ganho real sobre a inflação nos salários. E principalmente de ampliar as conquistas e as lutas da classe trabalhadora em todo o Brasil. É um prazer, como presidente da CUT, estar aqui participando desse ato, assinando a Convenção Coletiva 2011-2013. Novamente agradecendo pela transparência das negociações, uma negociação bem trabalhada, bem conversada e que vamos fazer com todos os esforços para fazer com que ela chegue efetivamente em toda a nossa base territorial. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Reuniões com funcionários, clientes e fornecedores são acontecimentos temidos pelos empresários e diretores de um negócio. Mas como evitar que ocorram problemas? Quer dizer, um dos grandes pecados de reunião é você chamar uma reunião sem ter uma pauta, sem que as pessoas saibam o que vai ser discutido, para que elas possam se preparar e, inclusive, poder participar e dar sugestões melhores no sentido de equacionar, quer seja problemas, quer seja dar sugestões de como melhorar alguma situação, algum produto, algum serviço, né? É fundamental conhecer o currículo e o perfil dos participantes para que tanto o empresário quanto os funcionários consigam se preparar para o encontro. Sobretudo, algumas características muito básicas, como se a pessoa é mais introvertida, se a pessoa é mais extrovertida. Porque o extrovertido, numa reunião, mesmo que seja algo inesperado, ele reage prontamente, ele é um pouquinho mais impulsivo e ele raciocina alto, ele raciocina falando. Ao passo que o introvertido, ele tem uma necessidade de pensar com antecedência nas coisas ou de ter um tempo para ele poder metabolizar aquilo. Ao apresentar novas ideias aos fornecedores e até mesmo investidores, toda a equipe deve estar preparada para argumentar com os participantes.
Olha, você deve colocar quais os tópicos que vão ser abordados. Você pode, inclusive, dar muito brevemente o porquê ou qual o objetivo. É importante você frisar qual é o objetivo e qual é a preparação que você está esperando, ou seja, qual a expectativa de contribuição que você está esperando, quer seja dos seus funcionários, quer seja dos seus fornecedores, quer seja, inclusive, lá dos seus clientes, né? É interessante que você coloque objetivos e como é que eles melhor podem, então, estar contribuindo e trazendo dados, fatos, pontos de vista, perspectivas, etc. As ideias discutidas no encontro deverão ser registradas por um dos participantes. Mas como escolher quem terá este papel? É muito interessante ter não só um funcionário ou algum participante que registre, como também um que seja o guardião do tempo. Porque o problema maior da ineficácia de reuniões também é o controle do tempo. Sobretudo porque as pessoas, às vezes, consomem muito desse recurso que é escasso, às vezes nem se dão conta que, na verdade, não existe uma dissensão e um conflito. Elas estão, na verdade, falando, às vezes, a mesma coisa com palavras diferentes, mas não se dão conta. Então, é importante que tenha na reunião alguém que seja o guardião do tempo e fique lembrando isso, dizendo, olha, nós temos que ser um pouco mais produtivos, nós temos tanto tempo ou tanto tempo já foi consumido. E, por outro lado, é muito importante que você tenha alguém registrando, por exemplo, você pode usar, não precisa ser recurso muito sofisticado, basta você ter um flip chart ou alguma folha de papel maior com caneta pilô, né, para que as pessoas possam ir registrando quais são as conclusões ou quais são as ideias que estão sendo colocadas. Com as dicas dadas pela professora, você poderá se organizar e se preparar melhor para as reuniões e debater importantes decisões para o crescimento do seu negócio. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Como dissemos no nosso último programa, nós continuaríamos com o ministro Maílson da Nóbrega falando sobre macroeconomia, juros, tendências. E no último programa nós interrompemos quando o ministro Maílson da Nóbrega falava sobre o Banco Central Americano, que o que estava tendo no sistema financeiro não seria uma revolução, mas sim uma evolução. É um prazer tê-lo conosco, ministro. Prazer é meu, cara. Bem, falávamos no último programa da evolução, com a sua avaliação Brasil, taxa de juros, tendência, o governo americano. Olha, o Brasil tem inúmeros desafios, como qualquer um sabe, a lista é conhecida, temos um sistema tributário caótico, uma legislação trabalhista que tem seu lado anacrônico, precisa investir em infraestrutura. Uma visão do Brasil dessas coisas que não foram feitas pode levar a um certo pessimismo. Você pode pensar, olhar o Brasil de forma otimista, olhando o que está acontecendo nas empresas. Ou, como se diz no popular, da porteira para dentro. O Brasil, ao meu ver, vive uma revolução de métodos, de gestão, de inovação. Inovação até podia ser maior, não é? Eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras e volto revigorado todas as vezes que eu retorno a São Paulo. Eu assisto coisas inacreditáveis, como as empresas estão encontrando caminhos para crescer, para enfrentar dificuldades, para conviver com esse caos tributário e tudo mais, não é? Por outro lado, nesse desafio, eu acho que, vez por outra, a gente padece de um debate melhor, de um conhecimento mais aprofundado, da identificação adequada das causas dos nossos problemas. E a taxa de juros é um ponto central nesse processo. A sua avaliação da taxa de juros? Olha, vamos dizer uma coisa que todo mundo concorda. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Né? Isso é consenso. Isso é consenso. Agora, esse é um sintoma. É preciso olhar a causa. Por que o Brasil tem a taxa de juros mais alta?
tem a explicação mais tosca, que é o Banco Central está vendido aos banqueiros, né? Ou a explicação menos informada, que isso é um processo de transferência gigantesco de renda para o sistema financeiro. Isso tudo cai bem nas pessoas desinformadas, né? E é impressionante que pessoas educadas digam essas tolices, né? Então, há várias razões porque a taxa de juros é alta no Brasil. Uma delas é que o Brasil tem uma taxa baixa de poupança e tem uma propensão grande a consumir, que é bom, né? O brasileiro gosta de consumir. É oportunidade de crescimento. É oportunidade. O brasileiro gosta de consumir. A classe C que emergiu e se ampliou, a classe C quer consumir como a classe B e A e B. Isso é legítimo. Claro. Então, por isso as pessoas tendem a consumir toda a sua renda. As pessoas tendem a consumir até mais do que isso, se endividando. Também é bom que isso aconteça, não é? Porque o consumo é fundamental. Dentro de limites é bom. Dentro de limites é bom. Então, a taxa de poupança no Brasil está hoje em torno de 16% a 17% do PIB. Para você ter uma ideia, olhando o outro extremo, a China poupa mais de 50% do PIB. E, portanto, nós temos pouca poupança e muito consumo para os padrões brasileiros. E isso, por outro lado, o crédito no Brasil tem uma parte que não é afetada pela ação do Banco Central. 1/3 do crédito, aquele concedido pelo BNDES, o sistema de poupança e empréstimo à agricultura, certas linhas para pequena e média empresa, que são necessárias no estágio atual do Brasil, mas tem muitas delas, elas não são afetadas pela política monetária. Então, a política monetária afeta 2/3 do crédito. E se você pensar no sistema hidráulico, em que você tem que ter uma bomba para fazer subir a água em 3 canais e um está entupido, a força da bomba tem que ser maior para fazer subir pelos 2. É verdade. Então, a taxa de juros no Brasil, pelo fato de que uma parte do crédito fica à margem da política monetária, tem que ser mais alta. Tem outros fatores que levam a taxa de juros mais alta ainda para o tomador, que é o Brasil dos poucos países do mundo que tributa as transações financeiras. Né? 20% ou mais do spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga para o poupador e o que ele recebe do tomador, 20% disso se explica por tributos. O Brasil tem um sistema judiciário que é muito favorável ao devedor e pouco favorável ao credor. E o nível de inadimplência é muito alto no Brasil e as perdas do banco por ação judicial também é alta. Isso conta para o spread. São custos, né? Todos gostaríamos que a taxa de juros fosse baixa no Brasil. Agora, será um desastre se a queda acontecer por uma ação política e não por uma ação sobre as causas, né? A América Latina tem várias experiências desastrosas em que a ação dos governos por desinformação, ignorância ou demagogia foi nos sintomas, né? E isso gerou desastres sociais e econômicos. 2 muito conhecidos aqui, que são o do peronismo na Argentina e do Allende no Chile. O senhor acredita que o Brasil, neste momento, está enveredando numa linha de não ouvir as tendências técnicas e enveredando na parte política quanto à taxa de juros, ou ainda uma zona nebulosa? Qual a sua avaliação? Olha, as indicações, o governo vai negar isso, mas as indicações são de que o Banco Central perdeu autonomia para decidir sobre a taxa de juros. É crescente a percepção de que o Banco Central migrou para ser um órgão do governo e não um órgão do Estado. E que o presidente do Banco Central e sua diretoria estão submetidos à orientação da Presidente da República e do Ministro da Fazenda. E isso explica a mudança de orientação, uma verdadeira guinada na política monetária, que pode ter seus efeitos, positivos ou negativos. Esse pessoal, temos que dar o benefício da dúvida, pode ser que eles estejam certos, né? Pode ser que a queda na taxa de juros é o que precisava para o Brasil se livrar da taxa de juros, ou seja, a mudança teria que ser política. Isso nós vamos ter que provar daqui a 1 ano, mais ou menos, né? Se eles estiverem certos, será a glória, porque vai ficar provado que nos últimos 17 anos tudo foi feito errado. E aí as pessoas que apoiaram, inclusive eu, o sistema anterior, têm que reconhecer o erro e admitir que a nova orientação é correta. Se a nova orientação não for correta,
e a inflação voltar por força de uma mudança de política monetária incompatível com as pressões inflacionárias do momento, o governo vai ter que recuar, porque o Brasil mudou. O Brasil hoje é uma sociedade intolerante à inflação. Eu quero fazer um pacto com o senhor aqui no ar. Daqui a um ano, nós voltaremos para a entrevista para saber qual das duas vias já está agendado para daqui a um ano. Até porque a aposta que o Banco Central faz, e o Banco Central não faz aposta, claro. Certo? O Banco Central admite que há um quadro internacional muito grave que vai produzir um efeito desinflacionário, né, porque tem uma crise financeira, porque as commodities caem, etc. e tal, e que a taxa de inflação vai cair naturalmente no Brasil, não sendo necessário a ação da política monetária mais intensa. Né? Essa é a tese do Banco Central. Essa é a tese do Banco Central, está nas suas atas, nas declarações. Né? Só que a experiência mundial mostra que não deve ser essa atitude do Banco Central. Se existe uma incerteza quanto aos rumos da economia mundial, isso pode ter um efeito desinflacionário. A prudência manda fazer uma pausa no ciclo de política monetária. Se você está subindo a taxa de juros, para e começa a observar o ambiente. Se o ambiente for de desaceleração da atividade econômica com impactos desinflacionários na economia, você baixa a taxa de juros para evitar o efeito recessivo desnecessário. Se a crise não se materializa, o cenário não é o que o Banco Central pensava, aí as pressões inflacionárias vão subir. Nesse caso, ele retoma o ciclo de alta. O que o Banco Central fez foi reduzir a taxa de juros na suposição de que alguma coisa ruim vai acontecer. É como você pegar o guarda-chuva, não é? Mesmo que não chova. Como é que você pega o guarda-chuva quando começar a chover? Não é? Porque o guarda-chuva é um trambolho, você andar com ele, você não vai imaginar. Daqui a pouco vai chover, eu vou andar de guarda-chuva. Não é? Dentro desse quadro, dos grandes desafios do país, se o senhor tivesse que citar só três, quais seriam os três que o senhor citaria? Em primeiro lugar, a educação. O Brasil precisa de uma educação de qualidade. Não há país bem-sucedido sem a oferta de pessoal qualificado para as empresas, para o governo, para as organizações, para as escolas. Né? Claro. E o Brasil negligenciou, se a palavra existir, ao longo de muitos anos, a educação. Né? No Brasil se pensava que a educação seria o subproduto natural do desenvolvimento. E a gente acha hoje que ela é fundamental para o desenvolvimento, é o oposto. Né? Segundo lugar, o sistema tributário. O Brasil tem um sistema tributário caótico e hoje acho que é a principal fonte de perda de dinamismo das empresas no Brasil e de sua competitividade. É um sistema tributário caótico, com 27 legislações diferentes do ICMS, impostos que têm normas as mais absurdas, normas que mudam todos os dias. A empresa brasileira gasta, em média, 2.600 horas por ano para lidar com tributos. A média mundial é abaixo de 300. Os nossos vizinhos aqui gastam 300, 400. Os europeus gastam 100, 150. Né? Então, em terceiro lugar, a infraestrutura. Eu acho que o Brasil precisa de uma política agressiva de expansão e melhoria da infraestrutura. Isso terá que ser feito com a participação do setor privado. O governo tem que se livrar dos seus pruridos ideológicos e privatizar, vamos usar essa palavra, que ela não é diabólica, privatizar em larga escala a infraestrutura. Basta ver o exemplo de São Paulo. São 90% das melhores estradas do Brasil estão em São Paulo. E não por acaso, todas elas são pedagiadas, todas elas são operadas pelo setor privado. Então, uma das limitações à competitividade das empresas brasileiras é a má operação da logística. O Brasil gasta para transportar soja para os portos mais do que gasta para produzir. O que é um absurdo. E tudo isso é fruto da precariedade da infraestrutura e da sua piora. Basta andar pelos aeroportos do Brasil. Né? Todos estamos preocupados com o risco, que eu acho que não vai existir, de um vexame na Copa do Mundo. De você não ter aeroporto, que está tudo congestionado, que os aviões não chegam. Né? Então, acho que essa é uma oportunidade que a presidente Dilma tem. Porque como ela não tem condições políticas de liderar uma grande reforma tributária, ela não tem como pôr os governadores na mesa para concordarem com algo civilizado, racional no ICMS, no sistema tributário como um todo, resta a ela uma agressiva política de
de atração do setor privado para o segmento de infraestrutura. Eu acho que se o Brasil resolver essas três coisas, a educação no mais longo prazo, o sistema tributário um pouquinho mais perto de nós e a infraestrutura que está à nossa frente, eu acho que o país muda rapidamente e o potencial de crescimento aumenta. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas a nossa provocação final, que a gente não poderia deixar de fazer. O senhor está otimista ou pessimista com o Brasil? Eu sou otimista. As transformações pelas quais passou o Brasil nos últimos 26 anos são as maiores da nossa história. O Brasil criou um conjunto de instituições que nos protegem do voluntarismo, do experimentalismo. Pode até acontecer, mas a transparência, a previsibilidade e coroando tudo isso, um sistema democrático que já é funcional, apesar de seus defeitos, da corrupção, da baixa funcionalidade dos partidos, da complicação de ter 29 partidos políticos, apesar de tudo isso, é a democracia como valor. E a democracia permite a disseminação das ideias, a circulação das propostas, o contraditório, né? E tudo isso nos coloca numa posição de enfrentar os problemas. Então, o mau governo, a discussão em torno disso é se crescemos mais ou menos. Isso é uma grande mudança e dá para ser otimista. Ministro Maílson da Nóbrega, nós queremos agradecer muito a sua participação nesses dois programas e a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!